Não a nós, Senhor, não a nós, mas só ao teu nome dá glória. Esse era o lema dos cruzados, um salmo, né? E assim, meus irmãos, nós começamos este vídeo para falar do NSBM. E agora, quem vos fala é o bandoleiro, ou como queiras chamar, o bastardo sério vacantista, palpiteiro, mais um palpiteiro aí do YouTube. Então agora nós vamos falar de assuntos espinhosos, principalmente para os pessoal que se diz da terceira posição, que se dizem nacionalistas, pelo mundo afora, né? Pelo mundo afora, que querem invocar o neopaganismo, uma falsa, um falso tribalismo, né? Anárquico, e ao mesmo tempo de terceira posição, totalmente bestial, esse pessoal todo, esse desnacionalista que curte aí black metal e outros subgêneros aí dos macabros aí satanistas, né? E o que é engraçado nisso tudo é ver uma banda brasileira que se chama Antidemon, que é rock gospel. Olha que coisa engraçada. O gospel, aonde o gospel chegou, né? E tem outras coisas muito mais piores, né? O gospel é um verdadeiro adoração ao demônio. Então, coisa que eu não sabia era que essas coisas existem, né? Como até a década de 90, início dos anos 2000, o rock, principalmente aquele rock pesado, a gente só dizia que era rock pesado, que era um rock o mais pesado, que ninguém entende nada, aquela gritaria, aquela música que não é música, é uma verdadeira loucura, só guitarra, só bateria e gritaria, loucura, totalmente bestial. A gente dizia que aquilo ali era satanista, né? Só satanista, pronto, é os adoradores do demônio, né? E nós estávamos certos, né? O resto dessa população estava certa quando pensava assim, quando taxava esse pessoal desse jeito. E são mesmo. Esses roqueiros totalmente... essa indústria fonográfica e sonográfica dos Estados Unidos, né? E da Europa, né? Os anarquistas. Aí... Mas só que a coisa é muito mais grande. O negócio é muito mais grande mesmo. Para se tratar desse assunto. E assim a gente fez uma pequena pesquisa sobre alguns assuntos desses, muitas loucuras, né? Desde os entorpecentes, desde a, é, a droga injetada na veia, no braço, né? A heroína, né? A AIDS, que se proliferou no meio desses hips malucos, tanto aquela galera do Paz e Amor, né? Como
até os mais extremos. O dead metal, né? Tem um tal de dead metal que é morte metaleira, um negócio assim. Então é muitas loucuras, né? A Aleister Crowley, que fazia a missa negra, né? Então é muito cabuloso, né? E nós agora vamos falar desse pessoal nórdicos, esses nórdicos aí do norte da Europa, do norte da Europa, mas que se espalhou pelo mundo inteiro, o black metal, né? NSBM, Nacional Socialismo Black Metal, né? Um pessoal totalmente maluco da cabeça, uns loucos, totalmente loucos, virado no demo, né? Aonde se acontecesse de um estado fosse daquele modelo, naqueles moldes da Alemanha dos anos 30, né? Que eles tanto que eles tanto invocam, que eles tanto amam. Se por acaso um estado voltasse a ser daquele jeito, os primeiros a morrer era eles mesmos, os primeiros a morrer era esses malucos aí do black metal, esse pessoal aí que come morcego no show, que é o Varg Vikernes, né? Comeu o cérebro de Eurônimos, né? Ele matou Eurônimos, um colega de profissão, um colega da banda, que ajudou ele a fazer um CD. E esse Varg Vikernes comeu o cérebro de Eurônimos e deu para o resto da banda na Noruega. E ficou um pouco tempo preso e depois foi solto, né? Esse Varg Vikernes, um satanista que não deveria tá solto, né? No mínimo prisão perpétua para uma espécie dessa, ou nem prisão perpétua, né? E sim a pena capital para esse pessoal que queimou igrejas milenares, igrejas centenárias, de quase meio milênio, meio milênio. Então, lá na Noruega, esse fato aconteceu com um grupo Meyer, né? Eu não sabia dessas coisas, né? Mas aí tem um cara que se chama William Endefrego, que se diz nacionalista e é fã desses caras do Varg Vikernes, satanista. Como tem tem um carinha que se apresenta aqui no Brasil também. É tão engraçado esses caras que agora os caras do integralista estão querendo integrar esse cara para o integralismo linear. Não sei se o nome dele é Viggs, como assim? Esse de judeu e agora ele está querendo ser nacionalista, é muito engraçado. Aí ele é capitaneado pelos integralistas linearistas. Né? É muito engraçado, cara. Esse pessoal duguinista, esse pessoal que lê René Guénon, Júlio Zévola, né? Agora, o que é triste, o que nos deixa triste é saber que certas coisas às vezes têm um sentido. Certas coisas às vezes batem na trave, quase que ele faz um gol, quase que ele conclui da forma certa, mas não chega a concluir da forma certa, né? Porque existem trevas no meio deles. Por exemplo, Varg Vikernes
ele diz assim, hoje em dia ele tá solto, né? Ele tem uma família, ele é uma família numerosa até, vive lá na Europa e tal. Aí ele diz que a culpa do acidente tá desse jeito, a culpa do acidente tá desse jeito é por causa da do espírito mole, molenga, afeminado do catolicismo. Né? Ele diz isso. É uma conclusão certa, né? É uma conclusão certa, como nós vemos atualmente, né? Com a nova igreja, com a nova igreja da RCC e da TL, da nova igreja maçônica. Aí esses caras, esses nacionalistas malucos aí, a terceira posição, esses nacionalistas satanistas que se diz ser contra o globalismo, contra os LGBT, contra a maçonaria seita judaica. Esses nacionalistas aí, eles dizem que a igreja católica, o cristianismo, a maçonaria, o judaísmo, todos eles andam juntos, né? Para manipular as pessoas e o Ocidente está desse jeito sendo invadido pelo Islã. O Ocidente, a França, a Alemanha está passando por esse processo todo do Ocidente, no Ocidente midiático, LGBT, né, tudo concorrendo para essas coisas, para o feminismo, tudo concorrendo para isso e abandonando o espírito guerreiro. Tudo isso é devido, eles colocam na conta da Igreja Católica. A Igreja Católica vem com esse pensamento afeminado, molenga, pacifista, e eles batem na trave, eles quase chegam, faz o gol, eles quase que faz o gol, eles têm a conclusão, mas eles não têm a conclusão totalmente correta, né? Porque, na verdade, por eles serem satanistas, por eles serem satanistas, eles estão nas trevas. Eles quase que fazem o gol. Porque esse espírito pacifista que invadiu a igreja, espírito pacifista que invadiu a igreja, o pacifismo, né? O primitivismo, o miserabilismo, foi essa sanha demoníaca do modernismo. É um processo roedor, o verme roedor do Ocidente, né? Foi um processo roedor que vem, é a sanha do demônio que foi se infiltrando dentro da igreja, né? Aí eles não sabem, ou não procuram saber, ou não querem nem saber disso. Mas na verdade é isso mesmo. Os maçons foram se infiltrando dentro do seio da igreja, até chegar ao topo, até chegar à cúpula, até chegar às hierarquias. E esse era um plano maçônico há séculos e, quiçá, judaico, desde os tempos da queda de Jerusalém, desde os tempos da destruição do templo, né? Que os fariseus estão aí, os sionistas, né? São os inimigos da igreja. Que até um rabino foi quem fez o Alcorão, e o maldito Maomé diz que foi
o anjo Gabriel, mas não. O anjo Gabriel, na verdade, é um rabino judaico que entregou a lei do Alcorão para Maomé e assim aos árabes para guerrear até o fim contra a Igreja de Deus. Então, meus irmãos, esses caras, esses nacionais socialistas, né, que idolatram Bigodinho, que idolatram Mussolini, que idolatram né, o fascismo, René Guénon Jules Evola e tal, que fala da força física e tal, né? Mas na verdade está um do lado errado da coisa, né? Estão trabalhando a serviço do anticristo. NSBM está trabalhando a serviço do anticristo. É mais uma ferramenta revolucionária contra a Igreja de Deus. É mais uma ferramenta revolucionária, assim como o protestantismo, né? Que salopou a Noruega, né? Que a Noruega hoje é tão pacifista, que a história desse Varg Vikernes é interessante. O cara fez toda uma apologia, colocou no CD dele as igrejas que ele queimava e a polícia não fez nada. O cara ficou queimando igreja, queimou dezenas de igrejas, ele e os fãs deles. Um negócio que se espalhou pelo mundo, coisa que ninguém vai saber, que os jornais não contam isso. Só se a pessoa fizer uma pesquisa, né? E aí, esse cara, meu amigo, os países que mais concorrem para o ateísmo foram que abraçaram o protestantismo. Do protestantismo veio o ateísmo e o satanismo. Como disse o professor Eduardo Cruz, daquela página Guerra Cultural. Eu gosto do professor Eduardo Cruz, do Partido dos Cristãos. Ele me bloqueou da página Guerra Cultural, porque ele é lefebrista. Eu digo que ele é lefebrista, ele não aguenta. Entendeu? Mas só que ele está totalmente certo naquela aula magna dele no Centro Dom Bosco, que ele diz que o comunismo é neto do protestantismo. O comunismo, né? Então é isso, meus irmãos. Esses caras, esses nacionais socialistas, eles estão certos em dizer que a igreja é pacifista, tem um espírito molenga, o espírito afeminado. Isso deve se referir ao espírito moderno, ao espírito modernista que foi condenado pelo Santo Padre, o Papa São Pio X, que condenou os futuros modernistas. Veja só como é as coisas de Deus, né? São Pio X falou no princípio do século XX, condenando os futuros modernistas que iam documentar, que iam decretar, que iam fazer a apostasia geral da Igreja Católica. Quem? Os futuros papas, falsos papas, né? Que serviu a cabala judaica, que serviu ao Talmud, aos talmudistas, né? Que até mereceu elogios, como é o caso de João 23, o falso Papa, daí por diante, João 23, né?
E assim, meus irmãos, nós estamos nessa era do Concílio Vaticano II e, como eu sempre digo, né, nós estamos nessa era que Dom Marcel Lefebvre disse, né, que é a Terceira Guerra Mundial. É a Terceira Guerra Mundial que é mais catastrófica do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porque destrói as almas, aniquila as almas, mata as almas, né? E instala o reinado do demônio, instala o reinado, o poderio de Satanás, né? Como a América Latina é o reinado da teologia da libertação, desde os anos 50, né? Que a América Latina é o reinado da teologia da libertação, a CNBB trabalha para isso, né? O Fórum de São Paulo, né? Pois é isso, meus irmãos. Que coisa triste, meu Deus, esse mundo. Para onde vamos? Meu Deus, tem piedade de mim. Oh, meu Deus, tem pena de mim. Oh, meu Deus, tem pena de nós. E salvai a cristandade. Não existe mais cristandade. A cristandade que existe é nós, a cada dia, dia após dia lutando. A cristandade está em nós batizados com o sinal da cruz. Oh, meu Deus, tem piedade de nós, menino Jesus. A Europa, o Ocidente que Jesus escolheu. O Ocidente que Jesus escolheu, né, para ser seu reinado mais milenar, que foi o período feudal que durou mais de 1000 anos. E hoje está assim, chafurdando com o neossatanismo de Bergoglio, né? Então, meus irmãos, assim como a humanidade, né, desorientada, as pessoas estão perdidas, como diz Frei Tiago de São José, né? Meus irmãos, países sagrados como o Brasil e o México, né, hoje estão aí soterrados por essa onda do mal dos esquerdistas, né? Os narcos-estados, que coisa terrível, né? Já se foi o tempo que morreu, em feliz memória, Salazar Franco, Gabriel Garcia Moreno, né? E tantos homens viril que teve, os últimos homens viril que teve, né? Enéas Carneiro, um brasileiro que amou o Brasil, né, e que não chegou ao poder. Mas ainda existe esperança, porque esses homens todos é a esperança. Deus é a esperança. Esperança nunca morre. Principalmente nosso lugar é o céu, a pátria eterna. Mas aqui nós continuamos militando, né, e denunciando todos os erros da modernidade, todos os erros dos inimigos de Deus. Aqui nós continuamos a denunciar esse canal católico, esse canal que é o apostolado do Papa São Borja. O nome desse canal é Papa Borges, né? Então coloque Papa Borges Bandoleiro e divulgue meu canal, né? Comente, compartilhe, se inscreva.